aonde elas têm cuidado e cuidado daquilo que o Senhor tem entregado sobre a responsabilidade de cada um. Deus, nós te agradecemos nessa noite. Abençoa as tuas servas poderosamente, abençoa a tua igreja, e que nós possamos, ó Deus, honrar o Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Nós te agradecemos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. O evangelista aí fazer o devocional nesta noite, amém? Amém, irmãos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria que o irmão abrisse a Bíblia em Salmos de número 34. Glória a Deus. Amém. Salmos número 34. Glória a Deus. Salmos de número 34. Amém? Amém. Diz assim o salmista: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltaremos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Apartai-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preservai todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom,
aqui na minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim: o salmista diz: provai que o Senhor é bom. Nós devemos provar e ver que o Senhor é bom, que o Senhor tem cuidado de nós. Porque nos momentos de angústia, de tristeza, de tribulações, nós sabemos a quem nós devemos recorrer. O salmista aqui diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores, de todos os meus medos, de todas as minhas dificuldades, de todas as minhas angústias. O Senhor o livrou. Por isso que ele relata aqui nesse salmo de número 34: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. No momento de lutas, tribulações, aflições, nós temos que clamar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Para que o anjo do Senhor acampe ao nosso redor, nós precisamos temer a Deus, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos andar no caminho do Senhor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, aqueles que andam na justiça de Deus, aqueles que praticam a verdade, aqueles que se afastam da mentira, aqueles que fogem da aparência do mal. E aí sim os anjos do Senhor estão o quê? Repousam, né? Estão nos olhando. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, como o pastor sempre cita aqui. O Senhor está nos contemplando, irmãos, e é necessário nós estarmos atentos para que nós sejamos alcançados pelas misericórdias e pela bondade do Senhor. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor, da metade das aflições, o Senhor nos livra. De um pouco das nossas aflições, o Senhor nos livra. Não, o salmista aqui nos relata que de todas as nossas aflições, de todas elas, o Senhor vai nos livrar. O Senhor vai nos dar o quê? O refúgio. O Senhor vai ser a nossa fortaleza. Então é necessário nós estarmos o quê? Andando, buscando a justiça de Deus, buscando fazer o que é bom, amar, né? Buscar o quê? Levar a palavra do Senhor, perdoar, fugir da aparência do mal, praticar a justiça de Deus. Amém, irmãos? Então, nós possamos, se nós queremos receber a bondade de Deus, é necessário que nós sejamos justos. Nós procuramos a ser justos, porque justo mesmo somente o Senhor. Nós somos pecadores, somos falhos, mas nós precisamos buscar alcançar a prática do bem. Nós precisamos nos afastar do mal. Ao verso 14, aqui o número 14 vai dizer ainda: aparta-se do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-lo. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade e eu quero passar a oportunidade para o grupo das irmãs que estará louvando ao Senhor em nome de Jesus. Ciclo de oração, será uma oportunidade em nome de Jesus. Amém? Para ele olhar o nome. Sempre de oração Nova Aliança, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém.
sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Glória a Deus. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Rua de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Somos a geração que espera a sua volta. Somos a geração que busca a sua face. Te adora. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz avivamento. E traz avivamento. E traz avivamento. E traz avivamento. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
enche o universo, tua voz, Senhor. É cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir,
Senhor é bom, irmãos, Ele é maravilhoso. Quando nós ouvimos louvores, irmãos, louvores muitas vezes nos chamam a atenção. É necessário nós ouvirmos e imaginarmos aquilo que nós estamos ouvindo. Quando o primeiro hino aqui foi louvado, falou a respeito do noivo. O noivo, ele está voltando. O noivo da igreja é Jesus. Nós somos a noiva. A igreja é a noiva do Senhor. Porque quando Jesus ali estava com seus discípulos, ele disse que era necessário que ele morresse. Era necessário que ele fosse para o Pai. Por que era necessário? Para que ele fosse preparar um lugar para a sua noiva, um lugar para a tua igreja. Por isso que ele disse: é necessário que eu vá para o Pai. Eis que vou para o Pai, vou preparar um lugar, para que onde estejais eu, estejais vós também. Jesus foi para o Pai, ele está com o Pai, preparando o lugar. Eu creio que o lugar vai estar preparado para a sua noiva, para nós, para a sua igreja. Jesus está voltando, irmãos. Talvez você ache, Jesus está demorando. Não, ele está esperando a noiva se preparar. Ele está esperando a noiva se aprontar para ele vir, irmãos. Porque se o noivo chegar na igreja e a noiva não vier, não estiver pronta, não vai ter casamento. Porque se Jesus voltar e você não estiver preparado, você não vai subir, irmãos. Eu quero perguntar para mim e para você hoje: se Jesus voltar hoje, se o noivo voltar, você está preparado? Responde para mim, não, responde para você. Você já tomou banho? Você já passou perfume? Você já tirou as impurezas da sua vida? Você já deixou o pecado? Porque a palavra de Deus que diz que no céu não entra pecado. Onde o noivo está não entra pecado, irmãos. Só entra aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Parece que é pesado hoje, né? Dia das Mães, falar essa palavra, mas me chiqueou, que veio ao meu coração através desse louvor. É necessário nós nos prepararmos, irmãos. Eu não sei o dia que o noivo vai vir, você não sabe. Mas isso tem que servir de alerta para mim e para você. Se eu não sei o dia que ele vai vir, eu tenho que me preparar agora. Porque se ele voltar agora, eu estou pronto. Mas se ele voltar agora e eu não estiver pronto, eu vou ficar. Lembra das 10 virgens? Das prudentes, das nécias? O noivo vem, aquelas nécias ficaram para trás. Perderam o trem, perderam a hora. E assim vai ser conosco, irmãos. Quando a trombeta tocar lá, e Jesus vier, infelizmente, irmãos, se nós estivermos sujos, não vamos ir. Infelizmente, nós sabemos que Deus é amor, mas Ele é justiça também, e a palavra dele está nos alertando todo dia. Eu não sabia, ninguém nunca falou isso comigo, que eu tinha que estar preparado. Sim, hoje você sabe. Se alguém não falou, hoje você vai ficar sabendo que é necessário você estar preparado. Nós estávamos preparados, com banho tomado, com perfume passado, uma roupa limpa, para entrarmos no céu, para recebermos o noivo. Então ficamos atentos, irmãos. Não saímos dos nossos lares, não viemos para a igreja só para ver o irmão, ver a irmã, ver o pastor, não. Nós temos que sair dos nossos lares e ir para a casa do Senhor para ver o Senhor, para sentir a presença do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Amém? O grupo de varões está com a oportunidade de falar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. O grupo de
varões, heróis da fé, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? É, irmão. O Espírito Santo fala, hein? Glória a Deus, aleluia. É moda de viola hoje. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por toda a minha vida, do Senhor é escudo
para todo aquele que nele crê. Em que você está crendo nesta noite? Você está crendo verdadeiramente no Senhor? Hoje é o dia, como é o dia das mães, que as mães possam, por toda a sua vida, buscar a presença do Senhor. Por toda a sua vida, orar pelos seus filhos. Ah, não tem filho, ora para o seu sobrinho, para os seus parentes. Porque o mundo lá fora está doido para ceifar a vida das nossas crianças, dos nossos filhos. Aqui tem que ter homens e mulheres que possam dobrar o joelho e clamar a Deus pelos seus filhos, pela nação, por todos aqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador, por todos aqueles que você quer que eles estejam na presença do Senhor. Deus possa estar nos abençoando. Deus possa estar abençoando homens e mulheres aqui nesta noite. Possa dobrar o seu joelho para buscar a presença do Senhor. Amém? E para nós agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Dízimos e com as ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, contribua para a obra do Senhor Jesus. Amém?
dizimistas, dos ofertantes, que Deus possa abençoar a todos, amém? Está quente, hein? Tu traz minha Bíblia que está aí, ô Nicole, minha Bíblia que está aí atrás para mim, por favor. Está em cima da mesa aí. Os teus olhos, igreja. Quero mandar o Diácono Mil também. Está restaurando o Senhor, agradecendo o Senhor pelos dizimistas, pelos ofertantes. E também para que Deus nos dê uma palavra nessa noite, amém? Primeira igreja na paz do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero agradecer por mais esse momento para nos casa. Nós podemos, meu Deus, louvar, meu Deus, agradecer o teu santo nome. Agradecer, meu Deus, por cada ofertante, meu Deus, cada dizimista que nos convoca. Que eu possa, meu Deus, retribuir de forma direta ou indireta cada um contribuir para a tua obra, Senhor. O Senhor também, meu Deus, vem usar o pregador dessa noite, Senhor, trazer uma palavra, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, Pai. O Senhor vem, meu Deus, falar com cada um nesta noite, Senhor. Fala com tua voz, Pai, para que nós possamos entender, Senhor. É tudo que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá para a palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 2. Hoje o culto é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, mas eu quero dedicar para as mulheres, né, que são guerreiras, que são mães aí. Eu posso contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mamães aqui nessa noite, amém? Agora vocês não sabem quem é o mascote das crianças. Quem é o mascote? Quem é? Hã? Vamos ver se vocês adivinham quem é o mascote. É o seu. Êxodo capítulo 2. Roubou seu posto, viu, Samuel? Você que era o mascote, agora já é o outro que está na barriga. Êxodo capítulo 2. Quem encontrou? É o segundo livro da Bíblia, também conhecido como Pentateuco, né? Diz assim: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e pinche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este? Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua filha, a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhes disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou-lhe Moisés. Pois disse: porque das águas tenho o tirado. Pode se sentar. Irmãos, para a mãe que está aqui nessa noite, esta mulher, que todos sabem o nome dela, como é que ela se chama? A mãe de Moisés, como é que ela chama? Jesus dos crentes na terra dos viventes. O diabo, qual que é o nome dessa mulher? Ana?
Joquebede, né? Essa mulher, ela é uma mãe extraordinária. E você não é diferente dessa mãe, Joquebede, porque você também tem o zelo pelo seu filho, tem o cuidado de zelar dele para não deixar passar necessidades, para não deixar passar dificuldades. E você que é mãe, muitas das vezes consegue tirar da sua boca para alimentar o seu filho. E ela conseguiu esconder esse menino por 3 meses. Mas estava ficando difícil esconder esse menino, porque havia uma ordenança que matasse ali as crianças. E agora essa criança nasce e a mãe tenta esconder ele. E não tendo mais recurso, agora ela pega, ela faz um cesto de junco, que também é chamado de arca, e ela reveste ali de betume. Provavelmente faz aquele bercinho, né, ali dentro do cestinho ali, e coloca ele ali na água, porque ela sabia que as filhas do faraó, a filha do faraó se banhava ali, e podia ter uma solução, um recurso para aquele menino. E a filha de faraó, indo se banhar ali, ela escuta dentro daquele cesto uma criança chorar. E agora ela manda que sua serva vai buscar. E quando ela traz, ela vê que uma criança estava chorando ali. E o interessante nessa história é que Deus, ele é sábio para cumprir todos os propósitos e os projetos que ele estabeleceu na vida de Moisés. E agora, a irmãzinha dele, ela fica de longe observando quem vai pegar aquele cesto com uma criança. E agora, quando pega aquele cesto com uma criança, aquela mulher, a filha de faraó, diz: e agora? Como é que vamos alimentar esse menino? Porventura é uma criança da filha das hebreias? E aquela criança ali, aquela menina observando, diz: olha, deixa que eu consigo alguém para amamentar essa criança. Eu sei que tem condições de amamentar essa criança. Olha a sabedoria que Deus coloca sobre a vida daquela criança. E ela, a mulher, então, ela diz o seguinte: então vai buscar alguém para cuidar dessa criança. E ela vai então em Joquebede e traz ela e fala: olha, mãe, a oportunidade agora é que o menino não vai morrer e a senhora vai alimentar o filho da senhora. Só que ela esperava somente alimentar aquela criança, somente cuidar. Mas agora aquela mulher fala o seguinte: olha, você vai cuidar dessa criança até crescer, e eu te pagarei o teu salário. Deus é providência na vida daquela mãe, tanto para guardar a criança, quanto para manter o mantimento na casa daquela mulher. E a Bíblia vai dizer que esse menino vai crescer. E quando ele é desmamado, a obrigação de Joquebede era pegar aquele menino e levar para a rainha, para a filha de Faraó, para que ela tomasse as devidas providências. E aquele menino então é levado para um palácio, e ali ele é adotado, é cuidado como um príncipe. E aquele menino vai crescendo. E o interessante é que a gente vê o cuidado daquela mãe, porque enquanto aquela criança estava crescendo, ela estava ensinando os princípios dos hebreus para aquela criança. Ainda que ela não pudesse falar que ele era filho de hebreu e que ele era filho dela, mas ela estava cuidando dentro dos princípios que ela entendia que era certo, que Deus havia ordenado que era certo. E a Bíblia vai dizer que quando cresce, ela leva aquele menino, e aquele menino vai crescendo, e ele agora, além de conhecer a cultura dos hebreus, agora ele vai conhecer a cultura do Egito. E por que Deus faz isso? Por que Deus faz que Joquebede crie esse menino, coloca ele num cesto de junco, depois traz ele de volta para depois levar para o Egito? É porque Deus havia estabelecido
plano de libertação para o povo de Israel. Deus havia estabelecido um plano de tirar o povo hebreu daquela condenação de Faraó. E agora ele precisava aprender também a cultura dos egípcios. E a Bíblia vai dizer que ele está crescendo ali. E quando ele vira um rapazinho já, ele não suporta ver o seu povo sendo açoitado. Aí você me pergunta, ele sabia que era o seu povo? Não sei, mas a Bíblia vai dizer que ele não suportou ver aquilo ali. E ele então mata um egípcio. E agora é necessário que ele fuja do Egito e vai viver um tempo no deserto. Irmãos, eu quero frisar nessa noite o cuidado de Joquebede, o cuidado de você que é mãe. Quantas mães aqui já passou a noite sem dormir por causa do filho? O pai até vira para o campo, né? Ronca, se precisar você me chama, né? E quando o menino chora, que às vezes tem que levantar no outro dia, vai lá, dá uma madeira esse menino, troca ele, eu preciso descansar, amanhã eu tenho que pegar no campo. Mas a mãe tem ali o cuidado. A mãe consegue acalentar o coração da criança. A mãe consegue sentir a dor que o filho sente. Se você não imagina isso, imagina agora que você, que é mãe, que vai ser mamãe, né? Pode observar, o carinho da mãe, ela começa, o carinho da mãe com o bebê começa quando? No ventre. Porque é onde a criança ouve a voz da mãe. E pode reparar qualquer gestante que você vê. Observa que você vê uma mãe. Quando ela descobre que ela está gestante, você pode ver que vira e mexe, ela está com a mãozinha na barriga. Sim ou não? Estou mentindo? Por quê? Ela está passando, caminhando o bebê dentro do ventre. Isso é carinho de mãe. Deus fez a mãe diferente dos outros seres. Porque ela percebe quando o filho está triste, ela percebe quando o filho está alegre, ela percebe quando o filho está com problema, ela percebe quando o filho está sem dormir, ela percebe quando ele está com dor de barriga ou dor de ouvido. Interessante que a gente observa a mãe no cuidado da criança, e às vezes a criança está chorando, o que ele tem? Está com dorzinha de ouvido. Quem te falou que ele está com dorzinha de ouvido? Está com dorzinha de barriga. A mãe tem um jeito de pegar a criança e pôr no colo, a ponto da criança se calientar ali e a dor passar. Isso é amor de mãe. E Deus, ele preserva isso na mulher. É o único ser que é capaz de gerar um bebê perfeito. O ser que pensa, que raciocina desde o ventre da mãe. Pastor, só está doido? Raciocina, não, raciocina. Ele diferencia a voz da mãe e a voz do pai. Ele diferencia a voz da criança que está do lado de fora, do seu irmãozinho, da sua irmãzinha. Esse é o Deus que faz tudo perfeito dentro de um corpo que é chamado de mãe. E essa mulher, ela não queria ver o seu filho sendo ceifado, não. Qual aqui que é a mãe que quer ver o seu filho sendo ceifado? Quem? Quem? O filho pode ser ruim, pode ser difícil de engolir, mas para a mãe não. Porque ela vai dizer: eu amo meu filho. Eu sei que ele tem os problemas dele, mas eu amo meu filho. Você que é mamãe é privilegiada. Deus te deu a dádiva de ser mãe. Agradeça a Deus pelo maior presente que Ele te deu, que é o filho. E você, filho, seja grato, agradeça a Deus pelo presente que Ele te deu, que é a sua mãe.
Eu fico abismado quando eu vejo o filho dizer que não gosta da mãe. Quem passou noite sem dormir, porque o atribulado estava chorando lá com dor de barriga, o atribulado estava chorando, era a mãe. Quem teve que levantar de madrugada e temperar a mamadeira é a mãe. Confesso que tem mãe desleixada, né? Tem mãe que não se importa. Acaba o pai sendo mais mãe do que a própria mãe. Mas na maioria das vezes é a mãe que Deus fez para você. Joquebede não queria ver o seu filho morto. Ela queria que o seu filho, ainda que não estivesse com ela, ainda que estivesse em outra família, mas ela queria que ele vivesse. E quando eu vejo esse carinho de mãe, essa atenção de mãe, vocês três aí, tá? Ó, de olho vocês três, tá? Principalmente vocês que gostam da casa, senta lá que nem essa mãe, sentado lá. O carinho de mãe é grande. Quando a gente vê Salomão falar sobre o poder da mãe, sabe o que a gente observa? Salomão vai dizer o seguinte, quando ele vai ter um julgamento ali. A Bíblia vai dizer que duas mulheres têm um filho, na mesma época. Só que uma mãe, enquanto dormia, ela rolou sobre o filho e ele morreu. E quando a outra levantou, quando ela levantou de madrugada e viu que seu filho estava morto, o que ela fez? Ela foi lá e pegou o filho da outra que estava vivo e trocou. E quando despertaram, uma começou a falar com a outra: me dá meu filho, seu filho está morto. Não, seu filho que morreu. Aí vai levar para Salomão julgar. Quando chega diante de Salomão, a mãe, que é a mãe verdadeira, ela fala: olha, o filho dela morreu. Ela deitou sobre ele e trocou o filho dela com o meu, porque a mãe conhece o seu filho. E a outra disse: não, é meu, não é meu, é meu. E Salomão fala o seguinte: faz o seguinte, chama os seus súditos do lado, pega a espada e fala: parte a criança no meio. Dá metade para um, metade para outro e acaba a luta. E a mãe que o seu filho havia morrido, ela disse: isso mesmo, parta ele no meio. Ou seja, nem eu nem ela. Mas a mãe que era verdadeira, ela disse o seguinte: não, pega ele, dá inteiro para ela. Eu prefiro ver ele vivo com ela do que ele morto. E Salomão entende que aquela é a mãe, porque ela preferia que o seu filho fosse criado em outra família, mas que estivesse vivo. A mãe, ela é assim. Ela dói, ela sente a dor. Eu costumo dizer que a mãe tem o sexto sentido, né? Nossa, eu estou sentindo uma pontada no peito, está acontecendo alguma coisa. Aí começa a ligar para o filho: e aí, tá tudo bem? Como é que você está? Nossa, essa noite eu não dormi, preocupado com você. É o poder da conexão da mãe do filho. Joquebede criou o menino muito perto. Porque por mais que ele foi criado no palácio, ele não se corrompeu com a cultura do palácio. Ele tinha tudo para herdar o trono e governar todo o Egito, inclusive liberar o seu povo daquela covardia toda. Mas ele diz o seguinte: não, eu abro mão disso para que o povo de Deus seja liberto. Não foi fácil para Moisés, e nem foi fácil para a mãe de Moisés ver sofrer tantas provas que ele sofreu. Você que é mãe, agradeça a Deus pelo privilégio que Deus te deu. Tanta mulher querendo ter filho e não tem condições. Algumas que têm, ao longo da jornada, perdem o filho. E a dor é grande. Agora você imagina a dor dessa mulher, quando ela vê que está matando todos os filhos e está quase chegando no seu. E ela disse: não, eu tenho que arrumar uma solução.
para salvar o meu filho da morte. Mãe, seja uma Joquebede. Mãe, seja uma Ana. Seja uma Esther. Seja uma Ruth. Seja uma Maria. Ensine o seu filho. Eu vou falar uma coisa aqui que é contra a lei, mas fazer o quê? A lei de Deus é maior do que a lei do homem. Se for preciso você disciplinar o seu filho com vara, disciplina. Ah, mas o conselho tutelar. Fazer o quê? A Bíblia diz: disciplina o teu filho com vara, mas não a ponto de matá-lo. Porque é melhor você disciplinar o seu filho ali, educar ele no caminho certo, a não mexer em nada dos outros, a não usar porcaria, a não se contaminar com esse mundo, do que amanhã o mundo está disciplinando seu filho. E você, como mãe, não vai suportar. Mãe, você é privilegiada. Você é uma dádiva de Deus. Salomão vai dizer que a mulher ela é comparada como rubi. Ele vai dizer também: mulher virtuosa, quem achará? Eu não podia finalizar essa mensagem sem mencionar a respeito de Ana, né? Que é uma mulher que ela sentiu o peso de não poder ser mãe. Eu imagino quando ela olhava para, como é que chamava? Penina, né? Ela olhava para Penina e Penina atribulava, né? Chegava assim: eu tenho filho, você não tem. Eu tenho filho, você não tem. Olha para você ver. E aquilo era desonroso para a mulher. E ela vai para os pés do Senhor chorar amargamente. E ela vai fazer uma oração: Deus, eu quero um filho, mas não é um filho para mim, não. Mãe, você está criando seu filho para quem? Para o mundo? Você está criando seu filho para o mundo? Eu fico admirado com as mães hoje, porque eu comigo era popular, tá? Comigo não tem meia palavra, não. A mãe, quando a filha vai sair de casa, ela fala o seguinte: você está levando preservativo? Misericórdia, irmão. O que você está ensinando para a sua filha? O que você está ensinando para as suas crias? A boa mãe, ela vai dizer o seguinte: você vigia, tá? Deus está te vendo. Nós precisamos de criar a mãe que nem Ana. Ela vai dizer: Deus, eu quero um filho, mas não é para mim, é do altar do Senhor. Esse menino vai ser nazireu. Não vai passar navalha na cabeça dele, ele vai crescer debaixo do estatuto. Ele vai ser um servo do Senhor. Ele vai ser um sacerdote na casa do Senhor. Ele vai ser um levita, ele vai ser um pregador. Quantas vezes você já falou isso para o seu filho? Ou para sua filha? Eu ainda vou te ver adorando a Deus na casa do Senhor. Eu ainda vou ver você pregando na casa do Senhor. Você será um instrumento na casa de Deus. Quantas vezes você já falou isso? Ana, antes mesmo de ter o menino, ela disse: se tu me deres. E a oração dela é tão convicta que ela fala o seguinte: olha, então conta, se o Senhor me der um filho varão, ele não vai dizer uma menina, ela não vai dizer uma menina, ela vai dizer um filho varão, ele será sacerdote na casa do Senhor. Eu vou criar ele no altar do Senhor. 5 crianças de Namar, eu levo ele e entrego no altar do Senhor para ser do Senhor. Nem precisa falar, mas eu gosto de frisar. Fala para mim o nome do filho de Penina. De Penina. Não menciona. Porque ela era afrontosa, sim. Mas os filhos dela não eram reconhecidos no altar do Senhor. Já Ana teve um filho só. E a Bíblia vai dizer que o nome dele é Samuel. E ele é apresentado no altar de Deus. E
E a Bíblia diz que Deus começa a falar com ele ainda pequeno. Deus vai chamar ele Samuel. E ele vai dizer, vai lá em Eli e fala o seguinte: o senhor me chamou? Eli vai olhar para ele e vai dizer, não te chamei. Volta e vai deitar. E quando ele estava deitado, ouve-se uma voz de novo, Samuel. Ele sai dali e vai lá no sacerdote Eli de novo e fala, o senhor me chamou? O sacerdote Eli fala, vai deitar, menino. E quando ele está lá no quarto, ouve de novo, Samuel. Volta ele de novo e diz, o senhor me chamou? E o sacerdote já era para ter entendido que aquilo não era um simples chamado, mas era um chamado de Deus na vida de Samuel. E agora ele vai dizer, já sei, vai e deita. E quando te chamar, você vai dizer, eis-me aqui. E quando chama ele novamente, ele diz, Senhor, eis-me aqui. Porque ali estava começando o ministério, chamado de ouvir a voz de Deus. Você que é mãe, você é privilegiada. Você tem um dom. Isso é um dom de gerar uma criança dentro tão perfeita. Você imagina só, quem consegue explicar? Nem a ciência consegue explicar como é que a formação da criança é tão perfeita dentro de um ventre. Em 9 meses sai uma criança perfeitamente. Um ser gerando outro ser. Aí eles falam para mim o seguinte: pode abortar a criança com 3 meses, com 2 meses, e não tem problema, porque a criança não é um ser vivo ainda. Desde a parte da fecundação, que a criança é gerada. Preserve o seu filho, luta por ele, apresenta ele no altar de Deus. Pastor, meus filhos estão perdidos. Chegou a hora de você se levantar e dizer: eu não aceito que meus filhos fiquem perdidos. Eu vou apresentar eles no altar do Senhor todos os dias, até que um dia eu vejo eles louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Joquebede, ela é esperta. Ela diz o seguinte: já que não tem como eu esconder ele mais, eu vou pôr ele no rio, mas eu vou fazer um textinho bem bonitinho e eu vou usar estratégia. Mãe, você tem estratégia. Você consegue contorcer algumas situações. Você tem um imenso valor. Às vezes, né, os homens batem no peito, eu sou honrado nisso, eu sou honrado naquilo, mas você nunca vai saber o que é gerar uma criança no peito. Diz, eu vejo só um, né? O Diácono João é o único que sente a dor do parto, né? O senhor também sentiu, Barão? O senhor também sentiu a dor do parto? O senhor também sentiu? Você sentiu, Deus? Você sentiu? Hã? O Diácono João foi o único que sentiu. Ele sentia a dor que ela sentia. Não, deixa ele. Não sabe de nada, inocente. Porque a dor do parto, eu não sei como é, mas isso é terrível. Acha que vai morrer, né? E o interessante é que se você chegar para a mãe, que está quase morrendo ali, e dizer para ela: você prefere qual? Que salva a sua vida ou que salva a vida? Ela vai dizer: salva a sua vida. Isso que é mãe. Porque a Bíblia diz: olha, pode uma mãe se esquecer do
é isso, minha filha é aquilo, mas ai de quem estiver fora para falar. Dói, não dói, amiguinho? Não dói, dona Sônia? Dói. A gente pode falar dos filhos, a mãe pode. Ah, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Se ela estiver falando você, pô, não cai na besteira de concordar, não. Fique quietinho no seu canto. Se juntar a mãe e a mulher, com certeza o filho está com uma coisa erradinha. Aí tem que disciplinar. E aí se juntou as duas, né? Vocês entenderam qual privilégio que vocês têm? Então cuida do seu filho. Filho, cuida da sua mãe. Quantos aqui tem sua mãe pode chegar e abraçar e não faz questão? Quantas mães têm os seus filhos e não faz questão de estar com ele no dia das mães? Triste. Para o filho ter sua mãe, não ter a oportunidade, não separar um tempo para estar com ela nesse dia. E a mãe ter o filho, não ter tempo para estar com o filho. Mas depois que vai, depois que está no caixão, o filho quer chorar. Ah, minha mãe foi embora, morreu. Me leva junto, me leva nada. A mãe, depois que o filho morre, ah, eu amava tanto, amava nada. Porque a Bíblia diz que quem ama, ele preserva. Olha o que essa mãe fez. Ela falou o seguinte: não, meu filho não vai morrer, não. Ela escondeu ele quantos meses? 3 meses. Mas quanto mais vai crescendo, mais vai ficando difícil esconder. Aí agora ela tem que arrumar uma estratégia. Quem deu estratégia para ela? É simples, irmão. Não precisa de muita coisa não. Quem deu estratégia para ela foi Deus. Olha, esse menino aí é diferente, tá? Esse menino é qualquer menino, não. Esse menino é meu. Não escolhi esse menino. Esse menino vai libertar o povo hebreu, vai libertar a nação de Israel. E eu vou tratar com ele dia após dia. E tratou. Alguns pregadores falam que Moisés era gago, porque ele fala que não sabia falar. Eu não falo isso. Eu não sei se ele era gago, mas uma coisa eu sei: que ele precisou de ajuda para transmitir para Faraó aquilo que Deus queria. E eu tenho uma coisa que fala o seguinte: olha, Arão até fala com o povo, mas quem fala com Deus é Moisés. Arão até transmite o povo, mas quem fala com Deus é Moisés. Deus não falava direto com Arão, mas Deus falava direto com você que é mãe, valorize o seu filho. E você que é filho, valorize sua mãe. De vez em quando eu vou comer na casa dos outros, e tem uma macarronada, eu lembro da minha mãe quando ela fazia aquela macarronada com bastante molho. Hoje já não faz tanto assim, mas colocava sardinha em cima e colocava ovo cozido em rodelinha. Ai, como que ele era bom. Não, isso aí já é a nova geração agora. O negócio de queijinho ralado em cima, essa frescurada, né? É assim, Vocês estão entendendo? A gente tem que preservar esses momentos bons, essas memórias boas. Pastor, minha mãe se foi. Com certeza você teve um momento bom com ela. Eu tive momentos bons com minha mãe. Mas se for olhar, minha mãe batia mais rico do que meus outros irmãos. Mas eu nunca deixei de amar minha mãe. Sempre a respeitei. Até porque, naquela época lá, não tinha negócio de não querer respeitar, não. Você respeitava, você respeitava. A minha mãe era daquelas que a mangueira cheia de areia, comia no lombo,
aqueles couro que prega no sofá, não tem aquelas correias, cansei de tomar aquelas tala de chicote que meu pai transou para ela, era aquilo, lasca de lenha, pisava no pescoço. E interessante que a minha mãe era justa, ou não, né? Libera de cinto. Quando ela batia, ela punha os 3 meninos tudo dentro do banheiro e batia nos 3 ao mesmo tempo. Ah, mãe, mas foi ele que errou. Não, vou bater no 6 porque vocês não ri. Porque a gente era, na verdade, a gente era endemoniado. Se batesse o outro, a gente apanhou. Então ela já pegava os 3 de uma vez e aí estava todo mundo chorando, ninguém falava do outro. Eu olho para essas meninas hoje, irmão. A Nicole nunca tomou um couro de verdade. A Ludmilla nunca tomou um couro de verdade. Um couro daqueles que calomba as costas. Daqueles que você ficar com a marca assim e dizer o seguinte: olha a marca aqui, olha. E passar o seguinte: eu não vou ter a marca, não, porque a minha mãe vai me dar outro couro. Não posso ficar, não. E as nossas culturas, irmão, estão perdendo antigamente. Olha só, alguém aqui vai identificar com isso, com os mais velhos aqui. Se chegasse na casa dos outros, principalmente a senhora que é muito atenciosa com esse negócio, almoça. Se chegasse na casa da senhora, nós, almoça, tem que olhar para ela, se ela fizesse assim, podia, se ela fizesse assim, já era. Nem que a sua barriga estivesse roncando, você não podia. E na casa? E em casa, quando os outros chegavam para comer, matavam aqueles frangos, punha aqueles frangos até douradinho e falavam: hoje se paga. Primeiras visitas, depois sobrava só as costelinhas pra gente. Ai de nós se reclamasse. Depois que ele estava com o frango inteiro, falava: agora você vai comer. Vocês estão entendendo o que é mãe? E você vai me perguntar o seguinte: se amava sua mãe, claro, amor de mãe é incondicional. Preserve a sua mãe, cuida dela, zele dela, para que no dia que ela estiver dentro de um caixão você vai dizer: eu fiz para ela o que eu podia fazer. Porque tem filho que só aparece quando a mãe está morta, mas não é para ver ela no caixão, não. É para saber o seguinte: o que tem de herança com a Batista? O que tem de monte, de cascalho? O que sobrou para nós? Estou falando sério, irmão. Tem mãe que nem morreu e já estão dividindo os trem dela. É sério? Agora eu vou ser sincero. Mãe não fez bem para filho brigar, não. Ela fez porque sabia que não queria deixar o filho separado. Teve mãe da sua geração, mães de vocês que são mais velhos, que morou em casa de sapé, casa barriada, né? De capim, tavinha, colchão, irmão. Eu lembro também do colchão de capim, vocês lembram? Hoje eu estou no macio, está reclamando. Hoje está no macio, está reclamando. Minhas filhas têm o privilégio de dormir na cama. Uma cama bonitinha, um colchão bonitinho. A cama do dormir foi aquela feita daqueles braços de sofá que meu pai fez, aquele bracinho de sofá, aquele sofazinho antigo que tinha de bracinho, tirou aquele bracinho e fez ali uma cama, e o meu pé ficava do lado de fora da cama. Então era comprido. Meu pai falava para mim, mas a minha irmã, mas ela nasceu com berço de ouro. Nós não sabíamos a dificuldade da. Agora eu falo que qualquer mãe que está aqui dentro, se for preciso dela sair da cama para pôr o filho dormir no bar e ela dormir no chão, ela dorme. Isso é amor de mãe. Quando eu vejo uma mãe que não abre mão de algumas coisas para o filho, eu falo o seguinte: que amor é esse? Porque minha mãe
ela deixava de comer, para dar para nós. Ela podia nos bater, porque ela queria nos exemplar, mas nos amava. Eu quero que você frisa nessa noite que você é privilegiado. Você, filho, é privilegiado, filho. Abraça sua mãe e fala assim: mãe, como eu te amo. Depois de morrer, não precisa falar mais não, já era. Eu amava minha mãe. Eu deixei a desejar muito, porque por ela morar lá em Vitória, às vezes para mim ficava muito se locomover para lá, mas ela foi muito bem cuidada pelo meu irmão lá. Durante esse tempo que ela estava lá, eles cuidaram muito bem dela. Na última vez que eu vi ela, ela estava sendo bem cuidada, bem alimentada. A minha cunhada, que não tinha obrigação nenhuma, dava banho nela, dava comida, ela dava café servido para ela. E eu só tenho que agradecer pelo cuidado que eles tiveram com minha mãe. Então, filho, você tem a sua mãe de perto, cuida dela. Cuida mesmo. Depois não vem chorar e dizer o seguinte: eu perdi minha mãe. Lamento por você. Você não valorizou, como visitar, perdeu o presente. Amém? Agora sábado. Está com oportunidade. Porque hoje eu vim agradecendo, quero pronto. Isso é amor de mãe, irmão. Tem pessoas que não sabem valorizar isso. E ela falou uma coisa aqui que é verdade. Hoje ela está comemorando a morte. Não comemorando, fala, né? Está lamentando a morte desse menino, e a morte da Sabrina, e a morte dos outros que estavam lá. Irmãos, eu vou falar daquilo que eu vi. Eu não ouvi falar, mas eu vi. Quando eu fui no hospital, essa mulher estava numa calmaria tão grande. Numa calmaria tão grande. E perguntaram para ela, ela dizia o seguinte: Deus está cuidando de tudo. Esse menino não aconteceu nada com ele. De certa forma, ele ficou, o quê? 15 dias sem ficar de pé, uns 15 dias, né? Isso nos deixou preocupados. Claro que ela também ficou, o Sandinho ficou, né? Mas é porque ele tinha, sabe, aquele trauma na mente, provavelmente deu aquele bloqueio ali. A Sabrina, graças a Deus, não aconteceu nada com ela, mas ela estava ali dando suporte. Foi para Mão Azul, estava ali dando suporte. Eu acho que vocês têm que reconhecer isso. Porque quem não ama não vai nem ver. Deixa pra lá. Se vira. Já é adulto o suficiente. Mas não. Mesmo sendo adulto, ela estava ali acompanhando. Eu fico feliz, dona, pela vida da senhora. Deus cuidou com muito amor e carinho por causa da senhora. Por causa da fidelidade da senhora. Esse menino aí vai dar muito orgulho para a senhora, só para dar certeza disso. Eu creio, em nome de Jesus, esse menino vai dar muito orgulho. Cadê ele? Vai dar muito orgulho para a senhora. Só para ter a certeza disso. Investe nele dentro, traz ele para o caminho do Senhor, né? Compra revistinha para ele colorir, porque esse é o futuro crescimento desse menino. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? É isso aí para mim. Vai lá. Bora aí, ó. Isso.
pastor citou o exemplo de mãe que fez isso, fez aquilo. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, né? Minha mãe, ela teve muitos filhos. Vivos são 9. Mas se for contar os bebês de 6, 8 meses, 7 meses, com certeza passou de 20. Mas minha mãe nunca abriu a boca para falar mal do meu pai. Meu pai chegava bêbado à noite, com aquele barrigão, a gente sabia que ela estava grávida, porque as grávidas antigamente usavam uma saia de elástico, né? A gente via como ela estava grávida, porque ela usava a barriga, levantava a saia para cima, então ficava a frente mais curta do que a parte de trás. Então a gente via ali. Por minha mãe ter tido muitas gravidezes, a minha mãe foi assim uma pessoa muito nervosa, não conhecia Jesus, né? E ela batia muito na gente. A gente brigava, um outro mandava ir a merda. Ah, você é ascendente, né? E por aí vai. E a minha mãe nunca deixou de bater em nós. Era com lasca de lenha, lasca de bambu. E não deixava nós correr também não. Nós tinha que chegar perto dela, enfiar a cabeça e tremer as pernas dela aqui. Ela agarrava quase do shortinho da gente, puxava para cima e o pau quebrava. Mas nunca deixamos de amar. Glória a Deus, está chovendo, ó, maravilha. Então nós nunca deixamos de amar a nossa mãe. Por isso. Ela nunca matou nenhum de nós. Com seus coros, com suas varadas, suas correias usadas, com seus porretinhos de japecanga. Japecanga, muitos conhecem. É uma varinha que é mais forte que um galho de goiaba. Mas glória a Deus pela vida da minha mãe. E eu louvo a Deus também pela vida da minha mãe, pelo tempo pelo qual eu pude falar com ela, pude me responder. Hoje ela não fala, hoje ela não me responde. Mas eu louvo a Deus pelo que ela pôde me ensinar. Eu gostaria de deixar uma homenagem aqui para as mulheres da igreja, né? E lembrar quando a minha mãe sentava naquela cadeira ali. Minha mãe está viva, irmãos. Às vezes a mãe do João já foi. Não. Está até cumprindo o tempo do Senhor naquele leito, naquela cama ali. Há 1 ano e 7 meses. Desde dia 27 do mês passado. Nessa data que se comemora o Dia das Mães, eu, representando os 9 filhos da minha mãe, eu quero agradecer a Deus pela vida dela. E homenagear você, mãe, que se encontra aqui nesta noite. Você que está com seu bebê no ventre, você que está com seu bebê no colo, você que está com seu filho ao seu lado, mesmo não tendo filho ao seu lado, tendo seu neto ao seu lado. Então eu, João Batista, quero homenageá-lo, você. E dizer que o amor de mãe é um laço eterno. Um refúgio de carinho, força que ilumina cada momento da minha vida e da vida dos seus filhos. Nesse Dia das Mães, celebramos esta presença única com a palavra que toca o coração e expressa toda a gratidão por quem sempre esteve ao meu lado e ao seu lado, filho. Afinal, nenhuma homenagem é grande. Nenhum carinho que você dá para sua mãe, que eu dei para minha mãe, é tão grande. Sempre precisamos de alimentar mais o carinho pelas nossas mães. Você que tem sua mãe, ame-o, abrace-o, dá carinho. Não falte com a sua presença com a sua mãe, porque aquela mulher
essa mulher que está ao seu lado aí, aquela mulher que está na casa, na sua casa lá, te ama demais, te amou. Muitas mulheres tiveram parto normal, tiveram dor de parto normal. Muitas mulheres não tiveram o privilégio de parir, que se fala, né? De dar à luz um filho. Muitas dão um filho através de uma cesariana. Mas aquela que teve a dor de parto, que teve o privilégio de ter um parto normal, que Deus te abençoe. Você nunca se esqueça, mãe, do seu filho. O amor de mãe é o suficiente para retribuir o amor incondicional que eu e você temos para expressar nesse dia. E você, mãe, que não está com seu filho ao seu lado aqui conosco, receba um abraço de um filho que está aqui na frente. E você, filho, que não tem sua mãe, algumas mulheres aqui podem te abraçar também. E que Deus possa estar abençoando. Eu gostaria de dedicar essa homenagem também. Irmã Sandra está aqui, mas nenhuma das suas filhas está. Né, irmã Sandra? A irmã Sandra, meus queridos, depois você vai observar. Se você teve a curiosidade de observar aqui, é de um copo descartável. A irmã Sandra cortou a beirada do copo e do meio do copo ela fez um cestinho. A beirada do copo ela fez a alça do cestinho. E do meio do copo colocou algo especial para presentear você nesta noite. Isso que é carinho para com a igreja. Isso que é carinho para com as irmãs da igreja, com as mães da igreja. Sim, então, mas investimento financeiro das irmãs, mas a dedicação foi sua. Essa homenagem para você. Você é especial, irmã Sandra. Você é especial. Naquela noite do ano passado, nessa mesma data, se não fosse os cuidados do Senhor, os propósitos do Senhor, o que teria acontecido? Quem viu aquele carro daquele estado e quem vê a Sabrina e esse menino aí e as demais pessoas pode ver realmente os cuidados do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, meu. Esse é o Deus que eu e você precisamos de servir, precisamos de dedicar o nosso tempo para Ele, a nossa dedicação, o nosso amor e o nosso carinho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida de cada mãe. E a mãe que está na live aí, Deus vai estar abençoando a sua vida. Receba um carinho, um abraço da Igreja Batista Nova Aliança. Todos nós te amamos muito. Todos nós te amamos muito. E que Deus o abençoe. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Todas as mamães, né, para colocar aqui na frente. Todas as mamães que estão aqui, colocar aqui na frente, né? Sempre de oração, tá de parabéns, né? Pela lembrancinha, não deixar passar em branco. É uma lembrancinha mesmo, né? E mamãe. Não? Só você que é mãe. Vocês não é mãe não? Vocês duas aí? Vocês três aí não é mãe não? Irmãos, eu quero convidar o Diácono Nelson para vir orar pela vida dessas mamães, né? E logo após, a dona Sandra vai passar essas lembrancinhas, né? Que ela fez.
Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Amado Deus, soberano Deus e eterno Pai, hoje é o dia das mães. Amado, eu acho que dia das mães, dos filhos, dia da humanidade é todo dia. Jesus, sendo o rei da humanidade, ele que abençoa todas as mães que têm os seus filhos e abençoa as que vai ser mãe, que tem os filhos abençoados. Pai amado Jesus querido, através dessa palavra, eu creio que o Senhor falará algo grande na vida de quem é mãe e de quem vai ser mãe. O Senhor abençoa, rica e poderosamente. Nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos, no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Dona Sandra vai passar uma lembrancinha para cada mãe, amém? Só para não deixar passar em branco, irmão. Você lembrar que você é uma mãe preciosa, amém? Amém, irmãos? Quero mais uma vez agradecer. Agradecer mais uma vez, né, a dona Sandra. O evangelista, depois o senhor leva para a mamãe do senhor, né? Leva assim para a mamãe do senhor, né? Arthur, leva um para a mamãe também. Divino, leva um para a mamãe também. Olha, né? Amém? Vamos colocar de pé, irmão. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus. Né? Por esse momento. Pai querido, Jesus amado, nós queremos te agradecer nessa noite pela oportunidade que nos deu, pela oportunidade de cada mamãe que está aqui. Que o Senhor guarde a humanidade no dia de hoje. Eu creio a Deus que eu vou sair daqui debaixo da proteção do Senhor e retornarei também debaixo da tua proteção. Guarde o carro que irá nos conduzir, tanto a nossa ida quanto a nossa volta. Eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando a tua igreja, o processo de questão, e uma boa semana para cada um deles. Muito obrigado por tudo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo louvor que foi entoado aqui nessa noite. Fica conosco, guarde e nos livre de todo mal, é o que nós pedimos e agradecemos nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja encontrada com o Santo do Senhor Jesus, diga amém.